Eu quero convidar você a abrir a Bíblia em dois textos. Um texto de Coríntios, porque o tema de hoje nosso é cooperação. Os pastores têm criado alguns temas, alguns são mais difíceis para a gente, mesmo para mim, mas eu creio que é o Espírito de Deus trabalhando para a gente abrir para novos temas. Então o tema é cooperação. Só que eu quero falar sobre cooperação como uma qualidade de uma surpreendente vida em Deus. Então 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 9 e 15, eu quero que vocês observem, depois 1 Coríntios capítulo 12, versículo 25. Então 1 Coríntios, no capítulo 3, do versículo 9 até em diante, veja bem, aqui eu ainda coloquei esse texto, mas o texto diz assim: porque de Deus somos cooperadores. Grave essa expressão, de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Nós somos chamados para sermos cooperadores de Deus. Temos que ser um povo cooperador. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, o que se alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Eu chamo a atenção para esse texto, mas eu quero que você observe o capítulo 12, que eu citei ali, versículo 25, onde diz assim, vamos ler o versículo 24 e 25. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso, contudo Deus coordenou, essa palavra coordenou, ordenou junto, né? Coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Para que não haja, esse é o texto que eu quero que você observe, versículo 25, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, aqui não aparece a palavra, pelo contrário, cooperem. Vamos ver se vocês acham essa tradução. Essa tradução diz assim, porque eu quero a palavra cooperem. Cooperem uns com os outros. Porque o tema hoje é cooperar. Deve ser uma outra tradução, não essa versão internacional. Olha, para que haja divisão, pelo contrário, cooperem os membros. Com igual cuidado em favor uns dos outros. Cooperação. Cooperem. O texto é muito forte, para que não haja divisão do corpo, pelo contrário, cooperem. Os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Gostaria nesta noite de formar esta palavra cooperação dentro da realidade do reino de Deus, porque se você pegar essa palavra cooperação, você vai ver que tudo na Bíblia tem a ver com cooperar. E eu gosto de um texto, que é o último versículo de Marcos, e sempre quando eu leio esse versículo, eu lembro que este foi o primeiro sermão pregado aqui, nesta igreja, pelo reverendo Jonas Dias Martins, quando foi fundada a igreja, ou ela se tornou igreja. Não é bem a congregação, mas quando a igreja virou igreja. E o texto que ele leu foi Marcos,
capítulo 16, no versículo 20. E ele pregou isso aqui. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, olha a palavra, cooperando. Cooperava, ali aparece, o Senhor cooperava com eles. Então a palavra é cooperação, Deus cooperando com eles, o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Eu quero dar uma ênfase nessa palavra cooperar, para dizer para vocês o seguinte: tem uma crise mundial. Eu vou colocar um PowerPoint aqui, é uma tradução que eu fiz de um congresso que houve na Suécia. Esse congresso, os pesquisadores mostraram a crise mundial nas organizações. Quando eu falo organização, essa crise mundial e a solução para isso está envolvido com as empresas. Isso está ligado, vocês aqui são donos de empresa, pode pegar isso. Na escola, aqueles que são diretores de escola aqui, ou trabalham com alunos, a igreja e a família. Olha só, é uma pesquisa mundial que mostrou o seguinte: 71% dos colaboradores estão desengajados. 71% das pessoas não estão envolvidas como deveriam nas empresas, nas escolas, nas famílias, nas igrejas, no mundo. Isto é resultado da pesquisa Gallup, 2013. 71%. Isso na Suécia. Você já imaginou o Brasil ou não? 84% dos colaboradores intentam ativamente procurar uma nova posição. As pessoas estão totalmente achando que estão fora de lugar. Isso cria uma falta de colaboração, falta de cooperação. Desengajamento tem um custo em perca de produtividade. Quando as pessoas não estão envolvidas, não estão cooperando, não estão colaborando, então a produtividade é uma tragédia. Eu não coloquei os números aqui em bilhões de dólares para você não assustar, mas vai para frente, isso é uma crise mundial. Qual é a crise? Há uma crise de cooperação. Qual é a crise? É uma crise de colaboração. A gente podia pegar a palavra tanto cooperar como colaborar. Eles usam muito a palavra colaborar porque é o laborar junto. O cooperar é a mesma coisa, é o operar junto. É nós compreendermos as diferenças, mas com as diferenças descobrir o que Deus quer de cada um de nós. Dá um clique lá para aparecer. Vivemos numa era de mudanças. Vivemos numa era de desconexão geral. E o problema que está acontecendo no mundo, a crise, é que é uma crise de individualismo crescente. Então, quando você usa a palavra colaboração, cooperava com eles o Senhor. Quando você lê Paulo dizendo que a igreja é o lugar onde todos têm que cooperar uns com os outros. E que o cooperar é a qualidade de Deus para a vida da igreja. O cooperar é um modelo de Deus para a família. Quando Deus criou Eva, Deus criou para ela ser cooperadora. Quando Deus criou Adão, criou para que ele fizesse parte da criação e cooperasse com ele na criação. Quando Deus envia o Espírito Santo, ele vem para cooperar conosco. E o Evangelho diz que Deus coopera conosco. Deus quer trabalhar junto conosco. Ele chama você para esta cooperação. O oposto desse projeto de Deus é o individualismo crescente. O mundo de hoje está doente
pelo individualismo crescente. E o individualismo crescente cria o quê? Cria a desconexão. O corpo humano, ele funciona bem quando ele tem conexão, quando ele tem cooperação, quando ele tem colaboração. Todas as células trabalham colaborando, todas as células trabalham cooperando. É isso que faz o corpo ser um organismo vivo e saudável. Mas quando algumas células se tornam individualistas, elas começam a matar o corpo. E vocês já sabem de uma certa célula que ela cresce não para servir o corpo, mas para receber do corpo, e mata o corpo porque ela é individualista. Ela não está ali para servir o corpo, mas para servir do corpo. Toda célula cancerígena é uma célula individualista. Toda célula saudável, ela coopera, ela colabora. Então, nós, olhando isso no organismo social, olhando isso nos organismos educacionais, olhando isso como família, olhando isso como igreja, há uma crise. Dá um clique aí para mim. Isso dá um seguinte resultado, segundo essa pesquisa mundial: falta de compromisso. Falta de compromisso, a palavra compromisso está ligado com missão. Está ligado com promessa. Está ligado com você estar juntos a favor de uma missão. Isso é compromisso. A palavra compromisso é junto a favor de uma missão, em prol de uma missão. A igreja tem uma missão. A família tem uma missão. A sua empresa tem uma missão. E o grande problema é o desengajamento. O grande problema é a falta de colaboração. Então essa pesquisa vai dizer que é compromisso. E aí gera o quê? Frustração geral e falta de gravitação, isto é, falta de foco, falta de direção, falta de eixo, falta de centralização, falta de ir para a mesma direção. Então é esse resultado. Bem, ali já tem um desenho, aí é queda. Queda na produtividade, queda na qualidade, queda no atendimento, queda na melhoria contínua. Gente, esse é um problema do mundo, é um problema dos países, é um problema político, é um problema social. A igreja é chamada a ser o lugar daqueles que colaboram, daqueles que trabalham juntos, daqueles que cooperam, daqueles que são membros uns dos outros, daqueles que são membros do corpo de Cristo, daqueles que são ligados a Cristo, daqueles que se envolvem com o Espírito de Cristo, com o Espírito Santo, com o Pai, com o Filho, com a realidade do derramar da glória de Deus. Nós temos uma missão, nós temos que descobrir o caminho para não ficarmos frustrados. Por isso que a Bíblia diz no Salmo 34 que, contemplando o Senhor, a face do Senhor, nosso rosto não vai sofrer vexame. Não, tem uma tradução que diz, nosso rosto não vai ficar frustrado, mas nós seremos radiantes por causa de Deus. Davi descobriu isso, que Deus o fazia radiante e o livrava da frustração. Mesmo com os problemas, mesmo com as crises, mesmo com os inimigos atacando, mesmo com a maledicência, ele tinha um foco em Deus e ele disse, e o meu rosto não vai ficar frustrado. Quando você tem uma gravitação em Deus, você tem um novo resultado. Bem, o que essa pesquisa concluiu é o seguinte: descobrir o que é ser uma pessoa engajada, uma pessoa comprometida, uma pessoa cooperadora, uma pessoa colaboradora. Vai para frente. É uma pessoa com total atenção, é uma pessoa com empenho, é uma pessoa com entusiasmo, é uma pessoa com paixão, com propósito para o que ela faz, pelo seu trabalho.
estar envolvido de todo o coração e contribuir de forma positiva para a organização. Isso é uma pessoa que o mundo está precisando, está procurando. É interessante que a Bíblia coloca que é este o caminho para a igreja. Esse é o caminho maravilhoso de envolvimento, de atenção total, de empenho total, de entusiasmo total, de paixão total, de propósito total, de envolvimento com o coração e contribuir e dizer o que eu posso fazer para a glória de Deus. Eu preciso também fazer parte desse colaborar, deste cooperar. E Deus quer trabalhar isto na igreja. E esse é um tema deste mês. Para que tudo isso vá acontecendo, com isso eu vou, com permissão dos pastores, dar só uma pista de introdução para tudo que nós vamos falar. E a introdução faz parte dessa pesquisa. Olha só o que vem. Eles chegaram à conclusão, passa para frente, que eu coloquei só algumas aqui, mas vocês veem. Eles dizem o seguinte: eles fizeram uma pesquisa, quais são as melhores organizações para se trabalhar no mundo e as mais engajadas. E descobriram algo interessante. Descobriram que as melhores organizações do mundo, eles têm colaboração. Só tem Cs, tem criatividade, tem conexão, eles celebram juntos. O culto tem que ser uma celebração cada domingo. E eles têm uma contribuição com amor. Aí eu criei mais umas palavras: colaboração com dons e talentos. Você precisa disso. Seus dons e ministérios. Veja, o mundo está ecoando para nós, nas organizações, e agora eu quero fazer um empréstimo da palavra colaboração para dizer, olha, colaboração com dons e talentos. Por que dons e talentos? Porque eu e você e todos nós temos dons e talentos que precisam ser colocados a serviço do reino de Deus. Isso é colaboração. Eu e você temos algo a fazer no reino de Deus. Se você abrir a Bíblia, em Romanos, no capítulo 12, você encontra uma palavra muito, muito, muito forte. No capítulo 12, versículo 3, assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Mas sabe o que diz aqui? Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Olha só, medida, você poderia jogar para mim aqui na transparência essa palavra, capítulo 12, versículo 3, só. Eu gosto muito que as pessoas vejam e leiam a Bíblia, porque não é eu que estou falando, é Deus que está falando com você pela palavra, e ele diz assim, Deus deu uma medida de fé a cada um. A cada um. A cada um. Romanos 12, versículo 3. Segundo a medida da fé que Deus repartiu. Vamos ver se tem ali. De acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. É mais forte essa tradução aqui na Bíblia. Que Deus deu a cada um. Cada um significa, você também. A cada um, eu também. Deus deu uma medida para você. Preste atenção, a medida foi dada a você. Eu não tenho jeito de colocar a sua medida. A medida quem tem que colocar é você. Porque Deus deu a você. Se você não colocar a sua medida de fé para cooperar, você está lesando o corpo de Cristo. Você está lesando. Vamos pegar a igreja. Todos aqui receberam a medida de fé. E Deus quer que você coloque em operação ela. Que você coopere com essa medida da fé. Se você não colocar em operação essa medida da fé, você está roubando a mim.
Porque eu não sou abençoado com aquilo que Deus deu na sua vida. Porque você não está cooperando. Dá para entender o que eu estou querendo dizer ou não? É pesado isso. Você, ou é uma bênção na minha vida, ou você está lesando a minha vida. E eu não cresço como deveria crescer, porque você não colocou a sua medida da fé em operação. Pastor João disse uma coisa interessante agora há pouco. Quando a igreja ora, a coisa acontece. É verdade. Eu creio que eu posso orar para uma pessoa, irmão, mas quando a gente ora, a igreja ora. O que aconteceu? Medida de fé. Por isso que a quarta-feira, quem está perdendo, não imagina que está perdendo de vitória, porque cada dia uma medida nova de vitória. Porque é medida de fé. Você imaginou, todos vocês têm uma medida de fé. Vamos colocar todos junto, a medida de fé junto. O que aconteceu? Cooperando. Então você coloca em operação a fé que Deus deu a você. Pode voltar aquela transparência, dons e talentos. Por que eu quero colocar dons e talentos ali para você? Porque houve um sujeito um dia que pegou um talento e enterrou. E o Senhor o cobrou, Deus o confrontou no julgamento porque ele não cooperou, não botou em operação a sua medida. Porque ele estava carregado de desculpas. Nós precisamos jogar fora as nossas desculpas. Cooperar é dizer, Senhor, qual é a medida que o Senhor me deu? Qual é o talento que o Senhor me deu? Mas é tão pequeno, Senhor, mas é a sua medida. E se você não coloca a sua medida, fica faltando algo na missão da igreja. A igreja não é o lugar onde nós vemos para ter entretenimento espiritual. É o lugar onde nós vemos para descobrir a nossa missão, para aprendermos o que temos que fazer para cooperar, para operar, para fazer o que Deus quer que nós façamos. E nós precisamos descobrir, irmãos, rapidamente isso para a glória de Deus. Agora, é claro que depois vamos falar sobre criatividade, conexão, celebração, contribuir com amor. Mas foca agora em colaborar com seus dons e ministérios. Eu tenho falado e tenho repetido, e quero que isto seja que Deus nos confronte. Ontem eu falava para o presbitério de Londrina, eu usei uma expressão que eu quero usar aqui esta noite. Senhor, nos confronte nesta noite. Não lá. Não lá. Não lá no dia do julgamento. Confronte agora, Senhor. Confronte o teu povo agora. Ou você quer ser confrontado lá? Olha aqui, para você ter feito tudo isso aqui, esses eram os seus dons, seus ministérios, seus talentos, você tinha que cooperar com a igreja e agora? Acho que não é uma boa hora para acertar as contas, é melhor agora. Ó Espírito Santo, confronte o teu povo agora. Me confronte agora. O que eu tenho que fazer? Que eu não estou fazendo para cooperar, para cooperar, para cooperar, para cooperar com a minha medida de fé. Veja que eu li o texto, eu volto lá para o texto em Coríntios. E de novo eu pego o capítulo 12. Para vocês ficarem bem atentos a esse texto, mais uma vez o capítulo 12 de Coríntios, no versículo 20. Para que não haja divisão, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Cooperem. Capítulo 12, versículo agora 25. Para que não haja divisão de corpo, pelo contrário, cooperem. Essa tradução diz a fim de que não haja divisão do corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Na palavra que eu tenho aqui diz, cooperem. Cooperar. Temos que cooperar.
Volte em Coríntios, no capítulo 3, onde nós estávamos. Paulo está dizendo que havia uma crise na igreja de Corinto. Sabe por quê? Eles pararam de cooperar. Tanto que Paulo chega ao ponto de dizer no capítulo 3, versículo 1, eu queria falar a vocês como espirituais, eu não consegui, vocês parece que são crianças em Cristo, leite vos dei a beber. E no versículo 13 assim, porque havendo entre vós ciúmes, contendas. Sabe o que ele está dizendo? As pessoas pararam de cooperar. Aí, lá na igreja de Corinto, eles começaram a brigar uns com os outros. Um chegou assim e diz, olha, eu sou de Apolo. Outro diz, eu sou de Paulo. Aí outros falam assim, não, eu sou mais espiritual, eu sou de Cristo. Aí começou, cada um pegava um jeito, né? Eu coopero se for com ele. Se for com ele, eu coopero. Se for com ele, eu não coopero. Se for com Cristo, eu coopero. Paulo diz, olha, está tudo errado. Sabe por quê? Porque cada um tem um ministério diferente. Cada um tem uma medida diferente. Cada um tem um jeito diferente. Cada um tem uma missão diferente. Que coisa! Ele diz assim, olha só, quem é Apolo? Quem é Paulo? Gente, no versículo 5 do capítulo 3, ele diz quem é. Aí ele diz assim, versículo 6, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Cada um faz uma coisa diferente, mas quem dá o crescimento é Deus. Deus é que está fazendo, Deus é que trabalha, Deus é que usa você. Então, você tem que colocar a sua vida para dizer, Deus, como é que eu posso fazer parte disso? E Paulo está dizendo, nós somos cooperadores de Deus. Aí, quando ele termina de falar isso, ele disse, porque de Deus somos cooperadores. E não só cooperadores, nós somos a lavoura de Deus. Quer dizer, além de nós cooperarmos, nós somos a lavoura. Deus coopera e trabalha conosco e em nós. Nós somos uma lavoura onde Deus planta, onde Deus rega, onde Deus trabalha, onde Deus opera, onde Deus faz, onde Deus potencializa. Irmãos, quando eu leio esse texto, ele me empolga. Edifício de Deus sois vós. Ele está dizendo, Deus está cooperando, Deus está trabalhando, Deus está nos levando ao crescimento. Por isso o texto está dizendo, nós somos cooperadores de Deus. O texto todo para dizer, Cristo é a base. Nós temos que aprender como ser cooperadores de Deus. Por isso Deus quer trabalhar a nossa vida de dentro para fora. Coloca de novo aquela transparência minha, só para ver um passo seguinte, que eu quero mostrar algo ali que eu deixei. Passa mais um. Eu quero mostrar esse desenho. Você tem ali um ovo. Está vendo o ovo, todo mundo? Ali está escrito em inglês que grandes coisas acontecem de dentro para fora. Ali em inglês está dizendo o seguinte, se o ovo é quebrado pela força que vem de fora, a vida termina. Mas se o ovo é quebrado pela força que vem de dentro para fora, a vida começa. Esse ovo pode ser quebrado de duas formas, ou de fora para dentro, ou de dentro para fora. De fora para dentro, terminou a vida. De dentro para fora, começou a vida. Grandes coisas acontecem a partir de dentro. Por isso não adianta você dizer, não, é os outros que têm que mudar. Não. A força que tem que vir é Deus trabalhando em você de dentro para fora. Porque a gente acha que para cooperar, os outros têm que fazer. Se os outros fizerem, aí eu faço. Você está pedindo para o ovo ser quebrado de fora para dentro. Deus quer começar em você. A obra de Deus é dentro de você. E dentro de você é o Espírito Santo que faz. Ele faz fluir teu ministério. Faz fluir teus dons. Faz fluir tuas habilidades. Faz encher seu coração de possibilidades. Você coloca a sua vida nas mãos de Deus. Não importa o que você tem que fazer, mas você faz para a honra, para a glória e para o louvor de Deus.
E você diz: eu estou pronto, Senhor, eu não sei nem o que fazer, mas o Senhor me deu uma medida de fé. Eu não vou chegar com esta medida de fé lá diante do tribunal de Cristo sem ter usado. Sementes existem para ser plantadas. Meu ministério precisa operar, Senhor, rapidamente. Me confronta agora. 12 ministérios precisam ser colocados em operação. Mas o que o diabo faz, ele começa a fazer armadilhas na sua vida, é para você dar desculpas. O que o diabo faz, ele quer plantar no jardim da sua vida ervas daninhas. Ele começa a ativar através de críticas, através de contradições, através de intrigas, para que as sementes que agem em você fiquem inertes. E elas não maximizem, elas não são ativadas. Peça para que Deus tenha misericórdia e ative as sementes em sua vida. Ore para que Deus desative as armadilhas do diabo em sua vida. Em seu lar, na vida dos seus filhos, no seu casamento. E Deus ative as sementes. Há sementes no jardim da sua vida esperando serem, como Paulo escreveu assim, um plantou, o outro regou. Deus deu crescimento. O Senhor ativa, Senhor. O problema que eu tenho visto hoje nas igrejas em geral, falta de engajamento, que o diabo é especialista em fazer ervas daninhas nascerem. E tem uma coisa, ele rega e ele aduba. E sabe pior? Ele tem gente que trabalha para ele para piorar isso. Irmãos e irmãs, cooperar é deixar o Espírito de Deus trabalhar em nós, de dentro para fora, e mudar a história. Esse é um tema deste mês. Eu queria que você tivesse essa qualidade surpreendente de Deus, porque é assim que a igreja chegou até aqui, para a honra e para a glória de Deus. Coloque a sua medida de fé para cooperar, porque Deus já assumiu o seu compromisso, cooperando com eles, o Senhor, com sinais e maravilhas. Deus já fez a sua parte, está fazendo a sua parte, quer fazer a sua parte, e está dizendo sim. Diga sim a Ele, porque é um tempo novo, Deus chama você. Feche os olhos. Pai, que o Teu Espírito complete essa palavra em cada coração, para a honra, para a glória e para o louvor do Pai, para a honra e glória e louvor de Cristo, para a honra e louvor do Espírito Santo. Senhor, ensina-nos a mudar e a ter um novo tempo, cooperando uns com os outros, como igreja de Cristo. Amém.